criança, você vê quando tem os meninos entre eles mesmo, é em silêncio. Na sala de aula é que eles falam pelos cotovelos. Para mim, é a expressão do mal-estar deles. No meio de tanta coisa que não lhe diz respeito, o menino fala que o que a professora mais diz é: cala a boca, menino. Senta, menino. Senta, menino. Cala a boca, menino. Entendeu? E quando eles estão entre eles mesmos, a linguagem é com o corpo. É a movimentação. Cada um consigo mesmo e com o outro. Eles dão, prestam atenção, estão se movimentando, estão falando o tempo todo. Então, cada brinquedo acontece no corpo. Não é falação. Primeiro isso. E as histórias e as músicas? Assim. Agora, se você quiser saber mesmo o que é menino, tem que fazer uma retrospectiva da sua infância. Isso já ficou tão atrás que a maior parte das pessoas diz: não me lembro não, já faz tanto tempo. Mas se você, de repente, se interessa para saber de que você brincava, quem era você quando era menino, é muito fácil, porque existe uma memória, inclusive uma memória corporal. Os brinquedos que você brincou, você seria capaz de brincar hoje, todos eles. E estão guardadas no corpo da gente. Quando se encontra um amigo de infância, ou uma criança, que hoje é difícil isso, mas vamos dizer que surge uma que brinca os brinquedos que você brincou, pelo menos alguns, aí pronto, a conexão se estabelece e o menino brinca, ou o menino grande brinca com o menino pequeno. E essas histórias ou essas músicas passam de uma geração para outra? Por exemplo, minha mãe, ela contava algumas histórias, mas não eram muitas, e a gente ficava insistindo. E ela tinha uma cantiga: era uma vez um barquito pequenito, era uma vez um barquito pequenito, era uma vez um barquito pequenito, que não saía, 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 e nunca que acabava, não saía. Quando ela via a gente em passo, não saía do lugar. Levava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Levava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Levava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. E não saía, e não saía, e não saía, e não saía do lugar. Então, naquele tempo, o menino não exercia sua autoridade, não. Hoje é difícil cantar isso para os meninos de hoje. Por exemplo, Elisa, minha filha, agora está com 50 anos. Eu fazia com Elisinha. E quando ia chegando, era uma vez um barquito pequenito, era uma vez um barquito pequenito. Ela começava a se mover no meu colo. Era uma vez um barquito pequenito. E eu não conseguia chegar no fim da cantiga, porque ela se movia e estava dizendo que não queria, que não dizia A nem B ainda. Então, ela foi crescendo e eu cantando a cantiga. Eu já tinha medo quando ia chegando, a hora que não saía do lugar. Quando foi um dia, eu cantei. Eu fui ficando nervosa também. Eu não tinha muito o que contar para ela. Naquele tempo eu não sabia tanto brinquedo. E então, eu começava a tergiversar e aí eu dizia que navegava, que navegava, que navegava, que navegava, que navegava, que navegava, e ela nunca mais, porque o barco estava navegando. Veja o menino como é. Que em alto mar, ela nunca mais enjeitou o brinquedo.
E assim, aos poucos, a gente vai fazendo essa viagem, não é de regresso, mas de ascensão a uma história que é uma história bonita de você voltar à infância já com os cabelos brancos. E como a gente está num parque que a gente traz de volta a natureza, Pois é, os elementos da natureza e a importância de trazer a criança para a natureza, né? pois é. Eles adoram. Você não viu aquele meninozinho? Novidade, eles querem novidade, aquele menino brincando naquela história ali. E ele ia e voltava e inventava coisas diferentes para passar pelo mesmo lugar. Tinha uma hora que ele se ajoelhou, outra hora ele ficou com a cabeça embaixo, ele procurava, ele não se repete, ele não gosta, ele está sempre aprendendo, descobrindo. E a gente consegue, através da arte, da música, do brincar, possibilitar essas descobertas. Sim. A música é uma varinha de condão. É um mistério. Por exemplo, por que a cantiga de Niná é a melhor música do mundo? É que o ser humano ainda novo acolhe. Ela é inspirada, o movimento, o balanço, é bem elementar. A língua mãe. Exatamente. E a língua mãe, musical também. Sururu, menino mandu, cabeça de gato, nariz de peru. Você pode cantar o tanto que você quiser e ele está agradando o tempo todo. A música, é um mistério a música. Naturalmente, que as cantigas de Niná têm. A cantiga, a cantiga já é texto, palavra, então acentos das palavras, o fraseado do texto que tem e que a música se adequa às palavras. Aí a música sobe ou desce, quer dizer, toda a expressão do que está dito no texto vai passar por movimento. E o neném é embalado. Imagina, cabecinha ouve as pancadas do coração da mãe. É uma maravilha a canção de Niná. E ela para lá e para cá com a criança, não é? Então, é importante. A arte é importante na vida da criança. Naturalmente, a arte é a vida. Não é? Então, à medida que a gente abandona a consciência da criança, do ser humano ainda novo, aí começa a desmoronar, não é? O castelo da criança, que é o braço da mãe, é a primeira coisa. É uma maravilha. A mãe, o braço da mãe. Quem pega num bebê não fica parado. Começa a virar de cá para cá. E se vai buscando o começo do começo da música, do movimento. Que a música se estabelece em dois polos diferentes. Vai e volta. E vai e volta. E então, com a melodia, com a diferenciação da linha melódica, que é moldada pelas palavras, então aquilo ali vai carregando a criança e tornando, a gente pensa que é monótono e não é. E a música conta uma história às vezes, né, Lídia? Pois é. A música conecta a criança aos elementos, às histórias. A cantiga da minha mãe. Sururu, menino mandu, cabeça de gato, nariz de peru. É uma terça menor, digamos, um sol e um mi. Sururu, sol, sol, mi. Mi, sol, 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 mi. Precisa ter uma coisa diferente, uma alternância. Sururu, menino mandu,
cabeça de gato, nariz de peru, sururu, menino mandou, cabeça de gato, nariz de peru. Ou então, amigo besouro, padim já achei, fata madinha, onde vou acharei. Zum, besouro, zum, 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 besouro, zum, besouro, zum, 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 besouro, amigo besouro, padim já sei, fata amadinha, onde vou acharei. Zum, besouro, zum, 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 besouro, zum, besouro, zum, 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 besouro, zum, besouro, zum, 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 besouro, zum, besouro, zum, zum, zum. E o menino embarca. E não ele, tem que não durma. e ele vê uma história, ele conhece o besouro, ele se conecta com os imagina, elementos, ele imagina, né? Que lindo. É Agora, ó, importante. diz quem é Lídia Ortélio. Hein? Quem é Lídia Ortélio? Olha, Lídia Ortélio é uma moça de Serrinha, do sertão da Bahia. Hã? Meu pai achou que minha mãe tinha que parir Lídia Maria numa maternidade. Serrinha não tinha maternidade. Era assim a Rosa que aparava os meninos todos daquela minha geração em Serrinha. Então meu pai tomou um trem com minha mãe, com seu barrigão, tinha 40 anos, e ele 71. E vieram para Salvador. E aqui existe ainda hoje a maternidade de Nazaré, onde eu nasci. Depois de uma semana, voltaram para Serrinha com o bebê nos braços da minha mãe. E foi assim. E minha mãe não tinha leite. Aí o que faz, o que não faz. Muito magrinha, já nasceu com 2,5 kg, ainda emagreceu, porque eu não comia nada. Foi uma aflição. Aí foram buscar uma mãe de leite. E na fazenda do meu pai tinha um trabalhador cuja mulher, meu Deus, já tinha tido um filho na mesma semana que minha mãe. Minha mãe teve em Salvador, ela teve na roça, com a parteira da roça. Carlito, meu irmão de leite, que era um negão enorme quando ficou adulto. Sumiu, não perdi o contato com Carlito. Então, minha mãe trouxe Chiquinha com Carlito para casa, em Serrinha, para poder amamentar a Lídia Maria. E eu peguei no peito de Chiquinha da primeira vez que a pobre da criatura se viu rodada, porque eu pegava com força. E aí foi. Depois fui crescendo, meu pai, que tinha tido 2 filhos homens no primeiro casamento, agora tinha uma menina, estava rindo com as paredes. E quando eu tinha 1 ano, 2 anos, meu pai começou a me ensinar a dançar. Mal andava, meu pai me botava no cangote e ia para as lojas de Serrinha comigo no colo, Coronel José Cordeiro, muito querido pelo povo de Serrinha todo. Então, ele me ensinava a dançar. Eu digo que eu era como aquelas macaquinhas. Você já viu? Ah, você é de São Paulo, não tem. Por aqui ainda tinha, até pouco tempo, fazia uma roda e tinha um homem com uma macaquinha. A macaquinha estava amarrada numa corda
E ele ensinava, treinava, domava a macaquinha, que ele conhecia os sinais dele. Então a pessoa jogava dinheiro ali para a macaquinha, que era muito sabida, e o homem apanhava o dinheiro e perguntava à macaquinha, veja, quanto ele lhe deu? Aí a macaquinha dizia, será 5, será 10, o que era de dinheiro, se era um cruzado. A macaquinha dizia tudo, mas era o sinal que, imperceptível que ele dava a minha macaquinha cozinha. Ele domava a macaquinha. Então, eu achava que eu era a macaquinha do meu pai, porque ele me melava, botava eu para cantar, Marcelo. Disse que antes corre o boato da família que eu cantei antes de falar. Essa é Lídia, então. É muito... Por isso que canto com tanta facilidade, porque a minha fala mesmo é música. Então não deu outro, eu terminei ficando na música. Foi bom, foi bom.